A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos começando mais um dia da nossa live do jejum. Hoje é o 16º dia do nosso jejum de 21 dias. 21 dias até que a casa esteja cheia. E hoje, o 16º dia, nós vamos falar sobre a sua casa como um lugar de sabedoria. Aleluia! Sua casa é um lugar de sabedoria. Eu declaro em nome de Jesus, que a sua casa será cheia de sabedoria, cheia de ouvidos para ouvir, de clareza, de revelação da palavra, de revelação do Espírito Santo. Que nesses 21 dias a sua casa se encha de tudo que é bom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está nos dando subsídio, está nos dando recursos nesses dias, nesses 21 dias, para que a casa se encha, para que nós possamos experimentar da casa cheia. Amém? Então eu quero convidar você, motivar você a convidar pessoas a entrar, a participar dessa live, a compartilhar essa live com alguém, mesmo alguém que não está participando do jejum, que não participa da vida da igreja, mas você compartilha com ele, porque hoje essa palavra vai falar muito com você, vai falar muito com essas pessoas também. Então o pessoal já está entrando aí, já vi a Sheila, a Sandra, a Vanessa, Rosiane, sejam bem-vindos, irmãos. Marcelinho, seja bem-vindo. Romenei, graça e paz, glória a Deus. Quem mais? Dani Fagundes, seja bem-vinda, irmã, graça e paz. Bem, vamos convidar o pessoal a participar conosco, porque o Senhor, eu já quero liberar uma palavra de Deus para a sua casa, e declarar que a sua casa vai ser cheia de tudo que é bom, que a sua casa vai ser cheia de sabedoria. Sabedoria é tudo que nós precisamos para desfrutar do melhor. E nesses dias você vai desfrutar da sabedoria de Deus e de tudo que é bom sobre a sua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Inajara, Victor, Cristiano, glória a Deus, Cristiano e Josi. O divino está junto, amém, que bênção divino. Glória a Deus, Aline, sejam bem-vindos, irmãos. O Marinese, Diego, glória a Deus. Letiele, Coimbra, amém, que bênção, irmãos. Aguardar mais um minutinho até o pessoal entrar. E te convido, te motivo a convidar. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra, melhor, amém? Então, vamos convidar aí, vamos motivar nos grupos da célula, no grupo da igreja, compartilhar também no Instagram, compartilhar para que outras pessoas possam receber essa palavra hoje, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Paula, Marjorie, Kleber, Andréia, Silvana, graça e paz, Moisés, amém, amém. O pessoal está chegando já, glória a Deus. Não deixe de orar, irmãos, pelos seus alvos de oração, pelas pessoas, pela salvação daquelas 3 pessoas. Deixe de orar pelos nossos alvos de igreja, pelos seus alvos pessoais. E Deus vai fazer conforme você crê. Assim como você crê, assim será com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Luan, Ícaro, sejam bem-vindos. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ajustar aqui. Amém, agora sim. Luciele, amém, irmãos, agora deu. Bênção demais. Vamos começar o capítulo de hoje, já foi compartilhado lá no nosso grupo, também foi compartilhada a confissão de hoje. É muito importante que você faça a confissão, que você traga para dentro de você a palavra que foi ministrada, A confissão de hoje está em Provérbios 1:7, que é o centro daquilo que nós vamos estar ministrando hoje, que é a palavra-chave para aquilo que nós estamos ministrando hoje. Então, Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria, mas os loucos, olha só a expressão que a Bíblia usa, os loucos, desprezam a sabedoria e o ensino. A Bíblia está dizendo tem que ser louco. Os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. E sabe, o livro de Provérbios, ele nos ensina, ele nos mostra. Nós já fizemos um jejum, já estudamos 21 dias sobre Provérbios, que a sabedoria é a coisa principal.
a sabedoria é a coisa principal. Então, se você buscar a sabedoria, você vai receber a sabedoria, e não somente isso, você vai receber tudo aquilo que a sabedoria traz com ela. É quando Deus disse para Salomão que ele podia escolher o que ele quisesse. Imagina só, se você recebesse essa proposta hoje: meu filho, escolhe o que você quiser, e aquilo que você escolher, eu vou te dar. O que você escolheria? Alguns lá escolheriam dinheiro, outro escolheria poder, outro escolheria riquezas, bens, enfim, tantas coisas que podem ser escolhidas, saúde. Mas Salomão, a Bíblia diz que ele pediu sabedoria. E essa palavra sabedoria, ela dá entendimento também de ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. Salomão disse: eu quero ouvidos que são capazes de ouvir o teu povo para instruí-los corretamente. Então, ter disposição para ouvir do Senhor, ouvir as pessoas que Deus coloca na nossa vida, é um princípio de sabedoria. É algo que traz sabedoria. Sabe, irmãos, eu fico imaginando se nós tivéssemos a disposição de ouvir e de botar em prática, né, tudo aquilo que nós já ouvimos nos cultos de celebração durante toda a nossa vida. Já imaginou quem nós seríamos? Quem você seria se você tivesse posto em prática tudo, ouvido tudo, aprendido realmente e posto em prática tudo que já foi ministrado sobre a sua vida? Uau! Né? Então, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem lançado, você tem a mente de Cristo, o Senhor tem lançado sobre você a sabedoria. Desfrute dela. Desfrute, viva a sabedoria que Deus tem para você. Né? Então, Tiago fala sobre isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Tiago fala. Então, sabedoria vai lhe trazer muitas coisas. Sabedoria, às vezes, né, por Salomão pedir sabedoria, a sabedoria trouxe riquezas. A sabedoria trouxe influência. A sabedoria trouxe poder. A sabedoria trouxe longevidade. A sabedoria trouxe honra. E eu vou te dizer uma coisa: a honra é uma das principais coisas, porque a honra dentro da casa, dentro da própria casa, é um dos principais desafios de todo homem, de toda mulher de Deus. Eu vou repetir isso. A honra dentro da casa é um dos maiores desafios para todo homem, para toda mulher de Deus. Então Satanás, ele tenta minar a sabedoria, para que ele possa destruir um relacionamento, para que ele possa destruir uma família. Ele tenta minar a sabedoria, né, a honra, para que as pessoas não se relacionem mais com sabedoria. Se for ver lá em Gênesis, Satanás ele só conseguiu, né, atuar na terra depois que Eva foi criada, porque houve ali um relacionamento de desonra em relação ao seu marido, em relação a Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos leva à sabedoria. E a sabedoria, ela é sempre prudente. E a sabedoria, ela evita o mal. Ela nos leva a evitarmos o mal. Uau! Irmãos, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, quando Deus nos dá a sabedoria dele, é isso, a sabedoria nos leva a evitar o mal. A evitar coisas e nos leva a ter prudência, para que nós possamos ter escolhas que nos fazem bem. Escolhas que nos levam na direção correta. Provérbios 22:13 diz assim: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Olha só que coisa impressionante. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Mas o insensato vai em frente e acaba mal. Uau! A pessoa insensata vê o perigo e se esconde. Mas o insensato vai em frente e acaba mal. Não é o que acontece com muitas pessoas, irmãos. Não é o que acontece com muitas escolhas que as pessoas fazem. Ela vê, alguém fala: ei, na frente tem um buraco. Ei, esse relacionamento não vai dar certo. Ei, esse envolvimento que você está tendo com isso que você está fazendo não vai dar certo, não vai dar boa coisa. Mas ele decide seguir em frente. A Bíblia diz que quando você decide negar a sabedoria, quando você não é sensato, né, e nega a sabedoria, porque a sabedoria ela faz a pessoa prudente. Quando a pessoa não é sensata e nega a sabedoria, ela vai em frente e acaba mal. Isso é tão interessante, tão importante, que a Bíblia fala isso por 2 vezes. A Bíblia fala isso 2 vezes. A Bíblia diz, Provérbios 27:12, o homem sensato vê o perigo e se esconde,
mas o insensato vai em frente e acaba mal. As mesmas palavras. Salomão, ele usou nesse livro da sabedoria, né, ele usou 2 vezes de falar a mesma coisa, porque é extremamente importante. Então um lar, ele deve ser um lugar, irmãos, uma fortaleza, um refúgio para aquelas pessoas que vivem ali. A sua casa precisa ser um lugar de refúgio, de proteção, uma fortaleza para os seus filhos, para o seu cônjuge, um porto seguro no tempo de tempestade, um porto seguro no tempo de aflição. Então é interessante que algumas pessoas, ao passar por lutas, elas vão chorar, lamentar, elas vão correr para outros lugares. Mas o seu porto seguro precisa ser seu lar, sua casa. E eu vou te dizer, muitos lares são desfeitos não é por falta de amor. Muitos lares são desfeitos não é porque os cônjuges não se amam mais ou não amam mais os filhos, mas por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria em lidar com as situações, por falta de sabedoria de resolver problemas, por falta de sabedoria de concluir o passado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que a sua casa é um lugar de sabedoria e vida. A sua casa é um lugar de sabedoria e vida, em nome de Jesus. A sua casa é um lugar de bênção. Você pode declarar isso? A minha casa é um lugar de sabedoria. Diga, eu sou cheio da sabedoria de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque o que nós mais precisamos é de sabedoria, irmãos. Como diz, como o pastor Charles falou ontem, sabedoria é tudo que nós precisamos. Não existem problemas de fato, né? O problema é não ter sabedoria para lidar com as dificuldades, né? Não ter sabedoria para lidar com as dificuldades, com um problema. O problema do casamento é não ter sabedoria em relação ao casamento. O problema financeiro é não ter sabedoria em relação às finanças. O problema de relacionamento é não ter sabedoria para relacionar. Mas você não. Você tem a mente de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que a sabedoria de Cristo está sobre a sua vida. A sabedoria do Senhor está sobre você. Você pode dizer amém? Pode declarar, minha casa é um lugar de vida, minha casa é um lugar de sabedoria. Eu tenho a mente de Cristo. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Então que o Senhor ele possa remover hoje, irmãos, toda a tolice da sua vida, toda a tolice da minha vida, toda a tolice, porque tolice é a ignorância de não acreditar naquilo que Deus diz. Vou repetir para você compreender. A tolice é a ignorância de não acreditar naquilo que Deus diz. Então, por quê? Porque lembra lá do Éden? Isso acontece conosco todos os dias, irmãos. Lá o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden não é algo que ficou no passado. É a nossa realidade hoje também. É colocar diante de nós hoje também. Então lá no Éden, Deus falou algo. Deus disse para o homem, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, você pode desfrutar de tudo aqui, mas da árvore que está no centro do jardim, dessa não comerás. Né? Então há uma árvore que você não pode comer, porque se você comer, Deus diz, certamente morrerás. O que o diabo disse para Eva lá quando eles chegaram, quando a serpente foi falar com a Eva? O que ele disse? Ele disse, se você comer vai morrer? Não vai não. Não vai não, Deus não está falando a verdade. Né? Não, seus olhos vão ser abertos, você vai ser como Deus. Não é assim? Não foi assim que ele falou? E todos os dias nós estamos diante da mesma proposta do diabo, né? De escolher a verdade de Deus, de escolher a vontade de Deus, isso é sabedoria, ou de escolher a nossa vontade, né? Então, quando o que é ignorância? É você não acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus falou. Deus disse, olha, eu vou te sustentar, eu guardo a tua família, eu sou aquele que salva a tua casa, eu sou aquele que muda o teu futuro, eu sou aquele que te dá sabedoria para adquirir riquezas, eu sou aquele que abre os tesouros do céu diante de você. Mas tem gente com medo. A pessoa está com medo, ela não consegue crer nisso. Isso é ignorância, né? Então a tolice, ela pinta um quadro maravilhoso para você, e quando você chega lá, quando você entra nele, você descobre que é um deserto de dor e sofrimento. Então isso é muito ruim. É muito ruim. Ignorância é um grande inimigo que precisa ser vencido, irmão. Quando eu falo ignorância, eu não estou... às vezes as pessoas pensam ignorância de uma maneira errada. Ignorância é ignorar, é não dar crédito a um conhecimento, não dar crédito ao que Deus fala.
Então esse inimigo, que é a ignorância, ele tem a capacidade de destruir o nosso lar. Ele tem a capacidade de destruir seu casamento. Ele tem a capacidade de dividir sua família. Então não permita isso. Não dê crédito a isso. Escolha a sabedoria. Escolha a sabedoria. Escolha ouvir do Senhor. Escolha ver do Senhor. Então, a palavra de Provérbios, a palavra Provérbios, na verdade, ela carrega um sentido de governar, de governo. E assim devemos ser, né? Cheios da palavra de sabedoria para governarmos nosso lar a partir disso. Para governarmos nosso lar dessa maneira. Agora, no livro de Provérbios, irmãos, nós observamos 6 grupos de males, né? De problemas, de pecados, de coisas, né, que acontecem, de males, né? Que a tolice leva o homem a cometer. Que quando o homem é imprudente, né, que quando o homem é tolo, ele acaba caindo neles. Eu vou te falar eles aqui, depois eu vou comentar sobre cada um deles. O mal do adultério, o mal da bebida, o mal da ganância, o mal da desonra, o mal da ira e o mal de falar precipitadamente. Então, se nós olhamos para a sociedade, você vai perceber que essas são as áreas que mais causam destruição, mais causam males dentro das famílias, dentro das casas. Então eu quero te dar um conselho hoje aqui: evita esses males, foge, tenha sabedoria, para com esse negócio de comigo não vai dar nada, para com esse negócio de isso não me atinge, na minha casa isso não vai acontecer. Irmãos, pode acontecer. Então tenha sabedoria para lidar com isso, para guardar sua família. Amém? Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Uau! Olha só o que Paulo está dizendo ao povo de Efésios, que você não deve dar lugar ao diabo, não dê lugar para ele. E sabe o que significa essa expressão dar lugar aqui? Ela aparece 85 vezes no Novo Testamento. E ela significa única e simplesmente dar lugar, dar espaço, dar um recinto. Ele está dizendo, não dá um espaço, não dá um lugar para o diabo. Um recinto, uma casa, um lugar para ele entrar. Quando vem a palavra recinto, não sei o que vem na sua mente, mas na minha mente vem uma casa, os cômodos da minha casa, o recinto, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu resido, sabe? E eu acho interessante que o primeiro milagre de Jesus, ele foi numa casa, ele foi num casamento, uma família. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque família é o lugar onde milagres se originam. Família é lugar da origem dos milagres. Eu quero declarar que a sua casa, a sua família é um lugar de milagres. A sua casa, a sua família é um lugar de milagres. É um lugar de cura, é um lugar de bênção. Pastor, nós já passamos por tanta coisa no nosso casamento, nossos filhos já passaram por tanta coisa. É que o Senhor está te dando experiências, o Senhor está te dando respaldo, o Senhor está te dando um lastro para que você seja uma bênção na vida de outros também, sabe? Mas eu quero te dizer isso hoje. A sua casa é um lugar de bênção. A sua casa é um lugar de sabedoria e vida. E muitas vezes o diabo sempre visa isso, irmão. Sempre visa atacar o lugar da sua fé. O diabo sempre visa atacar o lugar onde a fé se origina, onde a sua confiança no Senhor se origina. A família. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: pastor, mas a fé nasce na família? Não é que nasce na família. Mas eu vou te dizer uma coisa: se a família vai mal, não tem nada bem. Se a casa não vai bem, não tem nada bem. Ah, pastor, meus negócios estão muito bem. Ah, pastor, minha vida espiritual está muito bem. Só lá em casa que está ruim. Então não tem nada bem, irmão. Tem que resolver isso aí. Né? Porque é o lugar principal, o lugar onde você vai, onde você tem descanso, o lugar onde você tem vida, o lugar onde você desfruta de vida, de alegria. Você consegue compreender? Então, eu creio que por isso o diabo tenta muito contra a família, porque se a família estiver mal, fecha a torneira do milagre, fecha a torneira da sabedoria, da provisão de Deus na sua vida. Agora, dentro da sua casa, né, que o Senhor vai gerar milagres. Foi por isso que Jesus fez o primeiro milagre numa casa, num casamento, né? Então Jesus, ele diz que existem 2 tipos de pessoas em relação a ouvir a palavra, 2 tipos de ouvintes da palavra: o prudente e o tolo. Então é importante a gente pensar nisso pelo seguinte: qual desses nós somos? Qual desses nós somos?
Porque Jesus fala lá em Mateus 7:24 em diante, ele conta aquela história, né, uma parábola. Eu vou ler para você, Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica. Então Jesus está falando a respeito da palavra, de ouvir a sabedoria. A palavra de Deus é a sabedoria, irmãos. Então, é a sabedoria escrita. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras, que ouve a sabedoria e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem é que é o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha? Aquele que ouve a palavra e põe em prática. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora colocado sobre a rocha. Então esse homem escavou, ele foi nas profundezas da palavra de Deus, ele foi comer da palavra de Deus, ele foi buscar a sabedoria. E ele amparou a sua casa sobre a sabedoria, sobre a palavra. Mas olha só: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só, a casa do sábio e do tolo, ela passa pela mesma dificuldade, pelas mesmas lutas. Por isso, lutas não definem você. Lutas não definem o propósito de Deus na sua família. Lutas não chancelam o que Deus deseja ou não fazer da sua casa. Mas o resultado disso, quando você sai do outro lado, isso mostra se a sua casa foi edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Se a sua casa, se você é alguém que ouve a palavra e pratica ou não. Então Jesus aqui está se referindo à casa, à família. Deus tem algo para a sua família. Sabe, eu gostaria de compartilhar sobre esses males aqui, né, que entram muitas vezes para destruir a casa, para destruir a família, por falta de sabedoria, por falta de vigilância, por falta de prudência. O primeiro deles é o mal do adultério, né? Então lá em Provérbios 6:32, Provérbios 6:32 diz assim: no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Uau! Olha só, Salomão já falava a respeito disso há milhares de anos atrás. Está dizendo: o homem, no homem que comete adultério não há juízo. Rapaz, perdeu o juízo, não é o que se diz? Ué, perdeu o juízo? Ele está destruindo a si mesmo. Está falando que ele está destruindo a ele mesmo. Provérbios 22:14 diz assim: o adultério é a armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. O adultério é a armadilha onde caem as pessoas, as pessoas que o Senhor detesta. Então é impressionante a declaração da sabedoria, da palavra de Deus a respeito do adultério, irmãos. Porque o adultério é uma tolice. É uma tolice e é maligno. É uma tolice e é maligno. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Não permita isso. Outro dia eu conversava com o irmão e falava a respeito disso. Irmão, ninguém chega lá no pecado, seja adultério, seja o vício, seja o que for, direto. É um caminho. Você trilha um caminho até chegar lá. Você está me entendendo? Então eu quero te dar um conselho de sabedoria aqui. Mude o caminho se o caminho está te levando para lá. Mude a direção se você está indo para lá. Em nome de Jesus, irmãos. Abra os seus olhos. Tenha prudência, como diz a palavra. Tenha sabedoria de mudar o caminho, de verificar: opa, minha vida está indo para isso. Meu caminho está indo para isso. Então, o adultério, ele nunca trará a satisfação que promete. É que nem algodão doce. Já comeu algodão doce, aquele negócio grande, coisa mais linda, você bota a boca, ele some. Alegria provisória, volátil. Vigie, irmão. Vigie. Essa é um mal, né? Um mal muito grande, né? Que o homem que é tolo é levado. Então não permita que a sua casa, não permita que a sua família vá para esse lado. Quando eu falo homem, eu digo homem e mulher, estou falando de ser humano, né, irmãos? Quer ver outro mal que a Bíblia fala, o livro de Provérbios? O mal da bebida. Irmãos,
o mal da bebida. Provérbios 21 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Todo aquele que é vencido pela bebida não é sábio. Olha só que coisa interessante. Provérbios 3,13 diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? É uma pergunta que Tiago está fazendo. Tiago 3,13. Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Olha só que coisa interessante. Eu não, vou dizer uma coisa. Salomão, ele experimentou a bebida e ele descobriu os seus males. Vou te falar uma coisa, nós não podemos declarar que a bebida fermentada, seja vinho, seja um outro tipo de bebida, é errado. Porque a Bíblia diz que você não deve se embriagar com vinho, no qual há dissolução. Você não deve se embriagar com vinho, né? E até porque há relatos, né, os crentes lá da igreja de Corinto, eles bebiam vinho na ceia, né? Jesus, ele transformou a água em vinho. Agora, nós podemos dizer, irmão, que é proibido beber vinho. Nós não podemos dizer que é proibido beber vinho, né? Porque a palavra de Deus, ela não diz isso. Ela não proíbe, mas ela proíbe a embriaguez. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aquilo. Aquele que perde, aquele que é vencido pela bebida, nele não há sabedoria. Não há sabedoria. Então, o problema é que para alguns a bebida é uma grande armadilha. É a pior armadilha, né? E é uma armadilha promovida pela sabedoria terrena. Eu quero te dizer, né, considere isso. Tenha sabedoria disso. A sabedoria, a relação do seu testemunho, como os outros veem isso, né? Então a sabedoria fala com você. O tolo é vencido pela bebida, né? A palavra de Deus diz isso. Lá em Provérbios 23, 29 diz assim: quem é que grita de dor? Provérbios 23, 29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Olha Salomão perguntando. Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Aí ele responde: é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Então, o fim da embriaguez, o fim da bebida é a dor. Eu já fiquei sabendo, não participei, graças a Deus, de casamento, na festa de casamento. Os convidados beberam e brigaram. Uau, irmãos. Estragaram o casamento. Noivo brigando, os parentes brigando lá. Já pensou nisso? Olha só que tolice, né? Então a sabedoria é sempre moderada. Lembra disso. A sabedoria é sempre temperada. É sempre moderada. Ela se revela na moderação, né? Então todo vencedor, ele aprendeu a governar seu corpo. Todo vencedor aprendeu a governar o seu corpo. Todo vencedor aprendeu a governar seu corpo. Frutos do Espírito, irmãos. Domínio próprio é um fruto do Espírito. O seu corpo precisa viver pela lei da vida. Amém? Amém, irmãos? Domingo eu compartilhei sobre isso. A palavra lá no YouTube, não vou pregar de novo, mas eu quero te dizer que existe uma lei superior sobre você. Você vivia debaixo da lei do pecado e da morte, mas o Senhor te colocou numa lei superior, a lei do Espírito da vida. E é por ela que você tem que viver. Não viva mais pela lei da mente, nem pela lei do pecado, né? Viva pela lei do Espírito da vida. Amém? Outro mal que o homem tolo, né, o homem prudente é levado, é a ganância. A ganância. Muitos têm conceitos errados a respeito de dinheiro, irmãos. E aqui é um problema, né, porque foi introduzida na vida religiosa das pessoas, né, na vida das pessoas que creem que o dinheiro é ruim, né, uma mentalidade franciscana, né, de que dinheiro é ruim, de que você não pode ter dinheiro. Mas eu quero dizer que essa não é a vontade de Deus, porque os homens de Deus foram ricos. Os homens de Deus foram prósperos. Abraão foi rico, Jacó foi rico, José foi rico, Davi foi próspero, Salomão foi muito próspero. Os homens de Deus foram, né, os homens que tinham sabedoria de Deus foram prósperos. Daniel era alguém próspero, ele era o principal líder da nação que mandava no mundo inteiro, na Babilônia. Ele era alguém próspero. Jesus era alguém extremamente próspero. Ele conseguia dar comida para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Uau!
uma festa desse tamanho precisa de alguém muito próspero para fazer, irmão. Né? Tinha recurso para pagar todos os impostos, né? Tem irmão que às vezes tem medo, não quer pagar o imposto da empresa. Jesus tinha recurso para pagar todos os impostos. Ele disse para Pedro: Pedro, vai lá, abre a boca do peixe, pesca o primeiro peixe que tu pegar, pega a moeda que vai estar dentro da boca dele e paga o meu imposto e o teu. Então Jesus, ele soube lidar com isso. Agora, alguns acham que o dinheiro é ruim, né? Porque em 1 Timóteo mesmo, 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo está falando claramente, é o amor, não é o dinheiro em si. O dinheiro em si não é nada, nem bom nem ruim. Depende da mão que segura ele, depende para que você usa ele. Eu vou te dizer uma coisa, uma frase para você guardar no seu coração: o dinheiro é o péssimo patrão, mas é um ótimo empregado. Se ele trabalhar para você, se você usar ele, né? Se você tiver para investir, para usar, é maravilhoso. Agora, se ele for para definir a sua vida, para mandar em você, ele é péssimo. Você vai se tornar escravo. Então, que o dinheiro nas suas mãos se transforme em investimento para a obra de Deus. Se transforme no crescimento, no avançar da obra de Deus. E Deus vai te prosperar. Então, o único mal da riqueza, do dinheiro, é quando o seu coração é seduzido por isso. Quando ele se torna o ponto central do seu coração, do seu amor. Porque a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando ele se torna o seu tesouro. Então, possua. Tenha, mas não seja possuído por ele. Né? Use-o, mas não seja usado por ele. Então, alguns andam por esse caminho. Quantas pessoas, né, que destroem família, destroem ministério, abandonam tudo por causa do dinheiro, por causa da ganância. Né? Seja livre da ganância hoje em nome de Jesus. Provérbios 11:28 diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá. É a palavra de Deus. Quem confia nas riquezas, nas suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O justo florescerá, irmão. Então, nossa confiança ela deve estar sempre no Senhor, não na riqueza. Ela é a fonte de tudo que nós possuímos, tudo que nós possuiremos, né? Com nossa confiança no Senhor. Né? Ontem nós estávamos brincando, dia da família, estávamos jogando aqui em casa um jogo parecido com um banco imobiliário, tipo um banco imobiliário, né? E teve um momento, né, que uma das meninas tinha pouco dinheiro, tinha muito dinheiro, né? Daqui a pouco ela perdeu tudo. E aí ficou triste. Eu digo, é um bom ensinamento, né? Porque o dinheiro é muito volátil, ele some rapidamente. Né? Então não coloque a sua fé sobre o dinheiro, não coloque sua confiança sobre os recursos. Creia, coloque sua confiança no Senhor. A sua confiança não pode estar nas riquezas, porque aquele que confia na riqueza, a Bíblia diz que ele certamente cairá. A riqueza dessa terra é passageira, irmãos. Provérbios 23:5 diz assim: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águia pelo céu. Elas criam asas e voam como águia pelo céu. Então, nada nós vamos levar daqui. Você não vai levar nada daqui, né? Os verdadeiros tesouros não pertencem a essa terra, né? Os verdadeiros tesouros são tesouros que nós estamos ajuntando na eternidade, que a traça e a ferrugem não comem. Amém? Outro mal, e um mal muito poderoso, né? Que nós devemos cortar da nossa casa, da nossa vida, irmãos, o mal da desonra. Oh, irmão, toda divisão, toda separação, ele começa com a desonra. Na verdade, não começa bem com a desonra. Acho que antes disso, né? Antes da desonra, vem quando você perde... Fugiu a palavra aqui, mas quando você perde a alegria de estar com aquela pessoa, quando você perde de considerar aquela pessoa como alguém maior e melhor que você começa a desonrar ela. É isso que acontece com muitos filhos. Eles acham que são melhores que os pais. Isso que acontece em muitos ministérios, né? Que uns irmãos acham que são melhores que outros, né? A Bíblia ensina, irmãos, que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias sejam prolongados sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, se você honrar, vai ter muitos dias. Se não honrar, vai ter poucos dias. Então, a desonra é um grande mal.
E é um grande mal que vem crescendo com o passar do nosso tempo, com a influência, com o adjunto da internet, né? As pessoas acham que sabem tudo, porque já ouviram tudo. Os jovens acham que já sabem tudo, porque já ouviram de tudo. Eu quero dizer uma coisa: filhos que desprezam o conselho dos pais, eles vão ter a sua vida encurtada. Eles vão ter seu destino, né, seu futuro encurtado. Sabe por quê? É uma tendência, né? É uma tendência, né? Eles não vão ser pobres. Eles não vão ver quando o bem chegando sobre a vida deles. Quando, né, não vem o bem chegando sobre eles. O pastor Charles Alara está me lembrando aqui da palavra, né? Quando perde a admiração. Então a primeira coisa, né, é a admiração, né? Quando perde a admiração, depois perde o respeito, perde a honra, né? Então você precisa andar com pessoas que você admira, que você tem algo para receber da vida delas. Ande com pessoas que você admira, porque quando você perde a admiração, você perde o respeito, você deixa de honrar, e em seguida a separação vai vir, né? O divórcio vai vir, né? Então lembre disso. Provérbios 30:17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai, e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Uau! Que palavra é essa, Senhor? E isso aqui está falando de quem zomba do pai e não obedece à mãe. Então, claro que não é literal isso aqui que a palavra está falando, mas é o que nós temos visto muitas vezes: filhos que não recebem nada dos pais, filho que não recebe nada porque não honra, cônjuge que não recebe nada do outro porque não honra, né? Porque não recebe, porque às vezes tem mais conhecimento de internet, porque viu falar mais, viu alguém falando sobre aquilo, acha que sabe, mas aquilo que você está ouvindo falar, o seu pai já passou, já viveu, seu líder já passou, já viveu, seu pastor já passou, já viveu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você guarde isso. Se você nunca prospera, a primeira pergunta que você tem que fazer para você é: a quem eu estou desonrando? Se você nunca prospera, isso é forte, irmãos. Se você nunca prospera, pergunte a você mesmo: a quem eu estou desonrando? Provérbios 15:5 diz assim: quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. É sábio. Então tudo que você honra, você atrai. Sabia disso? E tudo que você desonra, você repele, você afasta de você. É assim. Então eu quero te dar um conselho: honre aqueles que Deus colocou na sua vida. Honre aqueles que Deus colocou na sua vida. Nunca permita que a tolice da desonra entre em sua casa. Nunca permita. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: ninguém nunca sai da igreja dizendo: olha, eu estou saindo porque eu sou errado. Eu estou saindo porque eu não consigo andar com esse pessoal aí, porque eu tenho andado errado, sabe? Porque as coisas não se resolveram na minha vida, porque eu não dei conta de resolver o que precisava resolver, porque eu não dei conta de perdoar. Ninguém nunca fala isso. As pessoas geralmente saem da vida da igreja justificando por que elas saíram. E isso é desonra. Isso é desonra. Só que antes de chegar nesse ponto, irmãos, muitas vezes a pessoa já andou em desonra há muito tempo. Ela já está plantando desonra pelas costas há muito tempo. E quando você desonra, você não recebe da vida que está sobre aquela pessoa. Você fechou a torneira. Você fechou a torneira. O irmão do lado pode estar se banhando, pode estar mergulhando, mas você não recebe nada. Então nunca permita que essa tolice da desonra entre na sua vida. Se você vê seus filhos desonrando alguém, desonrando o professor, ainda que o professor muitas vezes seja errado, não seja a melhor pessoa do mundo, ainda que aquela pessoa, o avô, aquela pessoa talvez seja uma pessoa que não tem tanta sabedoria como você, mas não permita desonra na sua vida, porque desonra é um princípio. Não permita que seus filhos desonrem ninguém, porque você é responsável de livrar eles da maldição dessa terra. E a desonra leva à maldição da vida. Sabe? Desonra. Lembra dos filhos de Noé?
Não sei se você conhece essa parte da história de Noé. Noé, ele era lavrador, ele era agricultor. E Deus chamou ele para construir uma arca. Mas a primeira coisa que Noé fez depois que as águas secaram foi plantar uma vinha. Noé plantou uma vinha, Noé fez vinho dessa vinha, e Noé bebeu e se embriagou. E ficou nu na tenda dele. Noé ficou pelado. E a Bíblia diz que um dos filhos dele, Cão, o filho do meio, era Sem, Cão e Jafé. Esse filho viu ele nu e ficou rindo, virou as costas e foi embora. Ele desonrou o pai dele. E a Bíblia diz que ele falou para os irmãos, falou para todo mundo que o pai estava bêbado e pelado. Aí os irmãos foram lá, de rostos virados, e cobriram a nudez do pai deles. Quando Noé levantou dali, Noé lançou uma palavra sobre a vida de Cão, que ele seria amaldiçoado, porque ele havia desonrado o pai dele, né? E olha só, Noé tinha errado. Noé tinha errado. A primeira coisa que a gente vê aqui, né, é que o erro da nossa liderança é sempre um teste para nós, irmãos. O erro de quem está na nossa frente é sempre um teste para nós. E como liderança, ninguém está livre de errar. Isso pode acontecer, mas não desonre. Nunca desonre. Não permita que a desonra entre na sua casa, porque isso vai produzir maldição sobre a sua família, né? Isso vai produzir maldição sobre a sua casa. Então você é responsável por livrar seus filhos dessa maldição. Honre a aliança. Honre a aliança que você tem com as pessoas. Honre a aliança que você tem. É tão... Irmãos, todo culto de ceia, nós reafirmamos a aliança que nós temos como igreja, sabe? Mas eu tenho visto nesses dias que às vezes isso é tão volátil, irmãos, né? As pessoas falam, mas qualquer problema elas estão dispostas a abrir mão da aliança. Irmãos, a aliança é até que a morte separe. Para que uma aliança seja quebrada, alguém precisa morrer. Para que a aliança seja quebrada, alguém precisa morrer, né? Para que a aliança do seu casamento seja quebrada, alguém precisa morrer. Lembra do pastor Cláudio Duarte orando pelo irmão que queria separar? A gente acha engraçado, mas é verdadeiro, né? O pastor orava para que, então tá, irmão, se você quer separar, eu vou orar por você. Daí ele começou a orar dizendo, morre, Senhor, mata ele, porque ele quer separar, e o casamento até que a morte separe, porque é uma aliança, né? Então Hebreus 13:4 diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O seu matrimônio, o seu casamento é digno de honra. Honre seu esposo, honre seu cônjuge. Quantas vezes, irmãos, eu tenho visto esposas que desonram o esposo. Esposos que desonram a esposa. Ah, essa mulher não sabe nada. Ah, coitada, tola. Né? Ah, esse homem, meu Deus do céu. Né? O que eu fui fazer, casar com esse homem? Olha só, não tem sabedoria nenhuma para lidar com a situação. Você está falando mal de você. Você está desonrando o matrimônio. A Bíblia diz que o matrimônio é digno de toda honra. De toda honra. Amém, irmãos? Honre. Honre. A pessoa que mais deve ser honrada por você é seu cônjuge. Você pode honrar muitas outras pessoas, e deve. Honre seus líderes, honre as pessoas que te abençoam, honre as pessoas que influenciam sua vida, honre seus pais, mas deixa eu te falar uma coisa, honre seu cônjuge. Honre seu cônjuge. Digno de toda honra é o matrimônio. Amém, irmãos? Outra tolice que você tem que impedir, não pode permitir que entre dentro do seu lar, é o mal da ira. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho a respeito dessa questão de honrar o matrimônio, de honrar a aliança. É muito fácil nós honrarmos quem está longe. É muito fácil. Nós não conhecemos, nós não passamos o dia a dia com ele. Agora, você precisa honrar aquela pessoa que Deus te deu, que está andando contigo no dia a dia. E aí eu falo de cônjuge, eu falo de pastor, eu falo de líder de célula, eu falo de irmãos de julgo, seus familiares, sua casa, seus filhos, seus pais, né? Porque no final quem fica é isso. O que fica é isso. Então honre aqueles que estão perto de você, né? Honre aqueles que estão perto de você, aqueles que Deus te deu. Amém? Vamos avançar? Então, outra tolice é o mal da ira, né? Provérbios 12:16, assim, a ira do insensato num instante se conhece. O tolo, o insensato, se conhece pela ira. Rapidamente ele sai da casinha, que nem se diz, né? Mas o prudente oculta a afronta. Ele esconde. Ele esconde. Tiago 1:20 diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a ira só é boa, irmão. Pastor, a ira pode ser boa de alguma maneira, sim. Mas a ira só é boa quando ela produz uma mudança positiva
em linha ao seu propósito existencial. Não adianta você se irar com os outros, não adianta você fazer coisas com os outros, não, é em linha com o seu propósito existencial. É isso aqui que eu quero para a minha vida. Então sabedoria, irmão, é ser moderado em tudo. Sabedoria é ser moderado em tudo, e ela mantém a fronteira entre a ira e o mal. Então, Efésios fala, né? Efésios 4:27 diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não permita que a ira passe de um dia para o outro. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então Paulo está dizendo que é possível se irar e não pecar. Então homens de Deus, em algum momento, muitas vezes se indignam com algo. Acho que a palavra mais correta seria essa. Mas é uma mudança para o bem. É uma mudança para avançar. É uma mudança para crescer. Ouvir uma chave, irmãos. Ouça mais e fale menos. Isso é sabedoria. Né? Timóteo 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? E por último, irmão, e eu creio que um dos grandes males, né, da falta de sabedoria humana é o mal de falar precipitadamente. O mal de falar precipitadamente. Provérbios 10:19 diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Uau! Uau, já posso ver os jovens dizendo: que tapa da palavra, que tapa na cara da palavra. Alguns usam essa expressão. Nesses dias minha filha estava falando: tomei um tapa na cara da palavra. Mas deixa eu te falar, olha só, Provérbios 10:19, quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Né? Então relacionamentos são destruídos por palavras ruins. Palavras ditas no momento errado, da forma errada, né? Da maneira errada, palavras erradas. Então, um dos lugares prediletos de permanência do diabo, irmão, é na boca das pessoas. Estava falando para os irmãos, estava no curso de casais, eu disse, eu não estou dizendo que eu ministrei sobre você lutar contra o inimigo correto. Falei, né? Lute contra o inimigo certo. E o inimigo certo, Paulo diz, né, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, né? Então a nossa luta é contra o diabo. E muitas vezes nós lutamos contra o nosso cônjuge. Mas olha só, né, não estou falando que o cônjuge é endemoniado, que tem demônio na vida dele. Mas muitas vezes, como cônjuge, alguns emprestam a boca para o diabo usar. Isso é um grande problema. Né? Então, um dos lugares prediletos da permanência do diabo é na boca das pessoas. Por quê? Porque a sua palavra tem um poder criativo. E a sua palavra, Isaías diz que é como uma flecha lançada, e uma vez que você lança, ela não volta vazia. Amém? Então, muitos desprezam o poder das palavras. Não despreze. Não despreze aquilo que você fala. Então, a sabedoria nunca desconsidera qualquer sentença, qualquer palavra dita pelos lábios. Em casa, irmãos, nós temos a liberdade de falar o que nós pensamos, né? Agora não fale coisas ruins, não lance palavras ruins. A sua mente foi renovada, você tem a mente de Cristo, né? Cuide muito em falar precipitadamente, ainda que tudo aponte para que aquilo é uma verdade. Tudo aponte para que aquilo é uma verdade. Eu vejo tantas pessoas falando: pastor, aconteceu tal coisa, e só pode ter sido fulano, porque ele é assim, porque tal coisa. Você vai ver, não era. Não era. A pessoa falou precipitadamente, jogou o nome da outra, a amizade acabou. Esposo falou coisas que não deveria falar. Falando coisas que não deveria falar, ouvindo que não deveria ouvir, porque falou precipitadamente. Irmãos, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Não está no meu esboço, mas eu vou falar. Eu já estou acabando. Mas isso aqui pode ser um câncer na vida da igreja. Fofoca. Falar precipitadamente. Falar antes. Falar e declarar coisas que não devem ser declaradas. Então, não fale. Não se deixe ser usado pelo diabo. Então, é muito importante isso. Então, considere alguns conselhos para você governar aquilo que você diz. Eu vou te dar alguns versículos aqui, né, alguns conselhos da palavra de Deus para que você governe aquilo que você fala. Governe aquilo que você fala, irmãos.
Governe aquilo que você fala. A boca, a palavra de Deus diz que a língua é o leme, é o que guia você, é o que guia a sua vida. Olha só, primeiro, Provérbios 13:3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Quantas pessoas morrem, quantos relacionamentos acabam, quantos empregos são perdidos por causa daquilo que a pessoa fala. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Provérbios 13:3. Eclesiastes 10:1. O tolo não para de falar. O tolo não para de falar. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Resposta branda, né, abaixa a gritaria, a briga, o furor, os ânimos, mas a palavra dura suscita a ira. Você sempre vence quando você é manso. Você sempre vence quando você é manso. Outra coisa, Provérbios 15:4. As palavras corretas trazem vida a tudo ao nosso redor. Olha só, as palavras corretas trazem vida. Irmão, traz isso para ti. Provérbios 15:4. As palavras corretas trazem vida a tudo ao nosso redor. Ah, pastor, mas parece que o irmão está fazendo uma coisa para mim. Fala bem. Reafirma a identidade de Cristo na vida dele, porque isso vai gerar vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ou você crê que a palavra de Deus é mentirosa, ou você não acredita na palavra de Deus. A palavra correta traz vida a tudo ao seu redor. Pastor, minha casa está morta, meus filhos estão mortos espiritualmente, minha esposa não quer mais nem participar. Usa a palavra, confessa a palavra. A minha célula pastor, está morrendo, os irmãos estão se arrastando, parece um monte de velho. Libera a palavra, libera a vida. A palavra correta traz vida. Provérbios 15:23. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Uau, 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 a palavra de Deus é preciosa demais. Outro, Provérbios 18:7. A conversa do tolo é sua desgraça, e os lábios são uma armadilha para a sua alma. E por último, Tiago 3:2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Aquele que controla a língua é capaz de controlar todo o corpo. Então nossas palavras determinam o nosso futuro. Suas palavras determinam o futuro da sua vida, o futuro do seu relacionamento. Nossas palavras funcionam como controladores, como leme do navio que conduz você na direção do mar, na direção correta. Então sua língua, ela pode ser controlada pelo Espírito, irmão, pelo Espírito, irmã. Sua língua pode ser controlada pelo Espírito. A gente diz, mas eu falo, eu sou transparente, eu sou muito verdadeiro. Irmão, tem coisa que não precisa ser falado. Tem coisa que você tem que confessar aquilo que você quer ver. Confessa, age pela graça, confessa a identidade de Cristo. Quando os homens intentaram destruir os planos de Deus, né, eles criaram Babel, lembra? Eles criaram Babel, e aí foi uma grande confusão. Uma grande confusão. Deus teve que colocar uma confusão lá. Né? Deus confundiu as línguas, mas quando Deus enviou o Espírito Santo à terra para cumprir o seu propósito, ele trouxe uma linguagem celestial. Eles falavam outras línguas, mas todos se entendiam. Sobre eles foi vista línguas de fogo. Não foi vista orelha de fogo, nem mão de fogo. Foi línguas de fogo. Línguas de fogo porque eles foram incendiados pelo Espírito. Havia um falar espiritual. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre você também. Existe um falar espiritual. Em nome de Jesus. Efésios 4:29, eu vou encerrar com esse texto, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É toda palavra que não é uma palavra de graça, uma palavra de bênção. Pode ser um palavrão, não deveria sair da sua boca, mas toda palavra de maldição, toda palavra de acusação, não deveria sair da sua boca. E se unicamente a que for boa para edificação. Só saia da sua boca a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra que você libera precisa ser uma palavra que transmite graça àquele que ouve. É uma palavra que
edifica aquele que ouve. Em outra versão diz assim: não digam palavras que fazem mal uns aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem o outro a crescer na fé e a considerar o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aleluia! Glória a Deus. Que o Senhor te dê muita sabedoria, irmão. Que a sua casa seja sabedoria, porque o sábio prospera, o sábio avança. Amém? Eu quero orar com você para nós encerrarmos. Perdão, passei um pouco do horário, mas essa palavra foi muito, muito abençoada. Eu senti muito no meu coração. Quero, no momento oportuno, ministrá-la até mesmo no culto, porque nós precisamos de sabedoria, nós precisamos avançar a respeito disso. Amém? Feche seus olhos onde você está. Eu quero que você ore agora, pedindo para que Deus te dê sabedoria às pessoas da sua casa, pedindo para que Deus te dê a mente de Cristo. Você já tem a mente de Cristo, mas que você possa experimentar, possa viver na realidade, né? E que seja desfeito toda desonra na sua vida, que seja removida, né? todo o mal do adultério, da bebida, da ganância, da desonra, da ira, de falar precipitadamente do nosso meio, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui sabedoria. Livra-nos da tolice, livra-nos da ignorância, livra-nos, Deus, de não crermos na Tua palavra, que é verdadeira e não mente, é fiel e se cumpre a cada dia. Senhor, que os nossos olhos possam ver aquilo que o nosso coração já crê e aquilo que a nossa boca já fala. Em nome de Jesus eu declaro sabedoria para que os meus irmãos, nas suas casas, na sua igreja, na sua célula, possam expressar, Pai, a Tua vida, expressar, Deus, o Teu querer, o Teu propósito através daquilo que eles falam. Em nome de Jesus, remove toda a tolice do nosso lar, que o nosso lar seja um lugar de vida e de paz, um lugar, Senhor, de sabedoria e abundância, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Alguém pode dar um amém aí e escrever aí, né? Um amém, um glória a Deus, algo que a palavra falou com você? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, estou encerrando a live hoje. Foi longa, mas vai ficar aqui também para você rever, para você compartilhar com alguém. Vai ficar aqui no Instagram. Também depois vou estar colocando lá no YouTube da igreja aqui de Camaquã, para que fique lá, para que você possa rever e compartilhar com alguém também. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Voltamos amanhã, 12h15, amanhã no Instagram do Pastor Charles. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.